A plenitude do caminho estreito. Capítulo 46. O segredo do caminho estreito. Último episódio. O caminho estreito não é um caminho atraente, tampouco um caminho sedutor. Por isso, poucos são os que caminham por ele. Embora muitas vezes não percebamos, Deus está sempre nos mostrando o caminho a seguir, mas, infelizmente, são poucos os que o seguem, por ser um caminho de muita entrega. Existem dois segredos decorrentes de andar por esse caminho. O primeiro é que, quando se escolhe trilhá-lo, torna-se essencial viver na prioridade de Deus e também na sua vontade, buscando-o em primeiro lugar. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6 e versículo 33. Buscá-lo em primeiro lugar significa que, ao trilhar por este caminho, a sua maior prioridade sempre será Deus. Você, então, deverá andar segundo a constituição do seu reino. O buscar em primeiro lugar significa que, antes de fazer qualquer escolha, diante de qualquer necessidade ou tomada de decisões, devemos consultá-lo. Isso significa que, de todas as vozes que ouvimos, primeiro devemos escutar a sua voz, pois Deus requer dos seus fidelidade. Busquem o seu reino. Nos revela o grande desejo de Deus para que o busquemos, o seu auxílio, a sua segurança e o seu apoio em todas as circunstâncias de nossas vidas. Ele quer que corramos primeiramente a Ele, pois só Ele pode nos socorrer. Quando estamos enfrentando um momento difícil, na grande maioria das vezes, ficamos ansiosos e então procuramos apoio em outras pessoas ou até mesmo em outras portas, quando na verdade o que deveríamos fazer era fechar a porta do nosso quarto em secreto e contar tudo para Ele. Apesar de as outras pessoas tentarem nos ajudar, elas não poderão agir em nossas causas com excelência, pois só cabe a Deus sondar os nossos anseios e resolver os nossos problemas. Então, buscar o seu reino é tudo o que o homem que anda no caminho estreito deverá fazer. Buscá-lo em primeiro lugar em tudo e a sua justiça. A justiça de Deus é perfeita. Somente ela se torna eficaz quando precisamos, pois muitas pessoas tentam agir segundo as suas próprias decisões, almejam resolver as suas próprias causas no grito e com vingança. Mas aquele que entende a justiça de Deus sabe que o segredo é deleitar-se, pois a justiça de Deus não se compara com a do homem. A justiça de Deus não falha. Ele é o nosso advogado, o nosso juiz. O homem que tenta agir por orgulho e com soberba não age segundo a vontade de Deus, age com as suas próprias mãos, é incorreto e não sabe pesar as suas próprias falhas. Mas aqueles que esperam na justiça de Deus são vitoriosos, pois entregam as suas causas na mão do juiz supremo, o nosso Deus. Quando buscamos a justiça de Deus, não tomamos nenhum partido, mas deixamos que Deus, em sua maravilhosa sabedoria, meça todas as coisas. Isso é ser humilde, é ser sábio, não se tornando juiz na terra, mas apenas servo do Deus vivo. Quando buscamos a Deus com prioridade e então nos deleitamos nele e na sua verdadeira justiça, adquirimos o direito de obter todas as coisas. Essa palavra, todas, significa tudo o que desejarmos, segundo a vontade dele. Ele então nos dará e muito mais. A sua palavra nos deixa claro que todas as coisas nos serão acrescentadas, o que já tínhamos e também o que ainda não recebemos. Pois Deus tem o maior prazer
de acrescentar bênçãos às nossas vidas, bênçãos sem medidas para aqueles que andam no seu caminho, pois melhor é andar no caminho apertado e estreito e chegar ao céu do que andar iludido com a porta larga da ilusão. Deus tem pensamentos bons para aqueles que o seguem, pensamentos de paz e de bem para terdes o fim que desejais. Se você andar em fidelidade com o Senhor, Ele acrescentará tudo o que você precisa. Mas existe um segundo segredo, nesse caminho mais apertado e mais curto. O maior segredo é o amor ao próximo. Primeiro Deus, depois o nosso irmão. Esse segredo se resume nessas duas palavras, Deus e o próximo. Pois este segredo se resume nessas duas palavras. Pois a palavra de Deus nos ensina que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, se nós desejamos ser bem-sucedidos, devemos entender que Deus é amor e que o seu caminho nos impõe a amar também. Assim como Ele nos ama, devemos usar de compaixão, pois só entenderemos o verdadeiro Evangelho quando entendermos o seu amor. Muitas pessoas não querem priorizar Deus, tampouco amar o próximo, então para elas o caminho estreito se torna um caminho impensável e impossível, algo difícil de acontecer. Jesus foi o maior exemplo de amor. Jesus amava servir e nós, como seus seguidores, devemos imitar o nosso Senhor, servindo aos outros e os amando. Pois como poderemos amar a Deus se não amarmos os nossos irmãos? Como poderemos amar um Deus que não vemos e odiar o nosso próximo que está perto de nós? O caminho da rendição e do amor não é o mais largo e o mais fácil, mas é o mais curto e o mais certo. Se você deseja ardentemente ser feliz andando pelo caminho estreito, saiba que a felicidade é a construção do dia a dia. Todos os dias são novas oportunidades para a conquista. Deus já te deu o direito de herdar tudo, mas agora você precisa conquistar. É sua responsabilidade decidir se quer trilhar um caminho seguro, confiando primeiramente no Senhor e na sua justiça, ou se prefere ter uma vida aparentemente bela, mas destinada ao fracasso. Só poderá usufruir do extraordinário de Deus aquele que entregar todas as suas preocupações para Ele e trilhar o caminho do atalho. Cada caminho possui um destino. Quando escolhemos um caminho, no mesmo momento escolhemos também um destino. Sabemos, então, que o caminho largo nos leva ao destino da morte eterna, por isso precisamos enxergar lá na frente do caminho onde é que iremos terminar. No destino da vida ou no destino da morte, na salvação ou na perdição. Deus nos oferece um caminho estreito, mas de um resultado glorioso. Para onde estamos indo, porém, devemos nos questionar se o caminho que estamos trilhando irá nos levar ao destino da bênção. Quando escolhemos o caminho, também escolhemos o destino. Por isso, meu amigo, não escolha o mais fácil. Não quebre os seus princípios. São tantos no vale da decisão e tantos em cima do muro, sem saber para que lado andar. Jesus o está convidando para trilhar por este caminho, dizendo: vem caminhar comigo, e então eu serei o seu padrão e o seu modelo, e você será curado. Mas eu preciso lhe dizer, meu amigo, que se você quiser permanecer neste caminho, terá que enfrentar muitas coisas. Terá que enfrentar tantos os dedos apontados, terá que suportar os olhares, serás questionado, serás muitas vezes criticado e algumas vezes serás odiado, pois o mundo irá questionar a sua escolha. A decisão é somente sua, o caminho está aberto, mas você quer renunciar? Quando você escolhe o caminho, eu sou o seu propósito. Então venha após mim, mas negue-se. Negue-se a si mesmo sem murmurar, sem questionar, pois eu te chamei e agora serás capaz de abandonar os seus impulsos? Eu sou a porta, o único caminho, a única verdade, o atalho certo. Vem, a porta está aberta. Vem, passai pelas portas, preparai o caminho, aplanai a estrada, tirai as pedras, suspendei a bandeira aos povos. Vem, mas viva moldado pela minha palavra. Me siga, caminhe comigo, renuncie o seu pecado, abra os teus olhos e veja, estou fazendo algo novo. Você não está vendo? Reconheça que Ele é o melhor caminho e que só através dele você chegará até a Deus. Eu sou o caminho estreito, eu sou a vereda, eu sou a luz da aurora, a esperança da ovelha perdida,
a renovação da mente, o lugar seguro. Renúncias são chaves poderosas para se usufruir das bênçãos eternas. Aceite o chamado de Jesus e tenha uma caminhada triunfante. Levante os seus ombros, a bandeira do Evangelho, e faça parte você também dos guerreiros do seu reino. Não seja apenas mais um na grande multidão, mas seja mais um dos que aguardam a sua chegada. Dê um passo ao encontro de Jesus e ele escreverá uma nova história para o seu caminho.